fazer uma pergunta bem direta e objetiva? Se uma empresa precisa de um selo para provar que é um bom lugar para se trabalhar, ela realmente é? Porque culturas saudáveis não precisam convencer ninguém, elas são sentidas. E eu já vi empresas com selo premiado na parede e colaboradores respondendo pesquisa com medo, e medo real. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar o porquê eu fui indicada mais uma vez para um prêmio e porque, para mim, isso não tem nada a ver com marketing. Eu sou Elisama Pires e esse é o canal Entre o Dito e o Feito, porque a gente fala de cultura organizacional. Sim, toda empresa tem cultura. Basta saber se ela impulsiona resultados ou sabota decisões. Essa semana eu recebi indicação para a 6ª edição do Prêmio Mulheres Positivas. A votação é pública, vai até o dia 16 de fevereiro e o link vai estar na descrição desse vídeo. Então eu conto com seu voto. Na verdade, esse vídeo não tem nada a ver com essa indicação. Mas eu não estou falando disso agora para pedir seu voto. Eu estou falando porque essa indicação me fez revisitar umas perguntas e algumas coisas que eu carrego há anos. O que é reconhecimento legítimo no mundo corporativo? Antes de entrar especificamente no selo GPTW, eu quero ampliar um pouco essa conversa. Porque isso não acontece só com esse tipo de certificação. Hoje, no Brasil, existem empresas, aliás, centenas, com selos de diversidade, selos voltados para a inclusão e, inclusive, selos que propõem o reconhecimento de boas práticas para pessoas LGBTQI+. E mesmo assim, publicamente já vimos essas mesmas empresas envolvidas em denúncias de intolerância, ambientes inseguros, liderança despreparada, cultura organizacional incoerente, um caos. E é aqui que eu quero ser muito responsável neste vídeo. Eu não vou citar nomes, não porque não existem relatos, mas porque essa não é uma conversa sobre expor empresas. É uma conversa sobre sistema. Quando um selo vira narrativa de marketing, ele deixa de ser instrumento de transformação. A maioria desses selos funciona a partir de recortes, pesquisas internas, formulários, critérios que avaliam políticas escritas, não necessariamente a vivência cotidiana. E ter uma política escrita não significa ter uma prática consolidada. Ter um código de ética não significa ter segurança psicológica. E ter um selo de diversidade não significa que aquela pessoa pode ser quem ela é, sem medo, dentro dessas empresas. E tem outro ponto que quase ninguém gosta de falar. Nós já vimos empresas extremamente bem posicionadas em rankings com selos importantes que pouco tempo depois entraram em crise profunda, perderam talentos, credibilidade e até quebraram. E não por falta de selo, mas por falta de base. Cultura frágil sustenta a reputação por um tempo, mas não sustenta o negócio ao longo prazo. Selo não é blindagem, não protege contra a liderança tóxica e não protege contra a incoerência, muito menos contra colapso interno. E é por isso que quando a gente fala de selos como o GPTW, a pergunta não pode ser quem ganhou. A pergunta precisa ser como isso é vivido lá na prática. A partir daqui, eu vou falar do que eu vi de perto em algumas empresas. Eu já trabalhei com diversas empresas acompanhando cultura organizacional, liderança e processos. Não como funcionária, mas do outro lado, observando os bastidores. E eu vi mais de uma vez empresas que já tinham selo por 1, 2, 3 anos e desesperadamente queriam renovar mais um ano. Chegando ao ponto dos colaboradores pensarem: por que eu vou responder essa pergunta? Por que eu vou fazer esse formulário? Por que eu vou preencher isso? Não faz sentido algum. E eu vou explicar o porquê existem essas perguntas na mente de quem está lá na operação. Porque nenhuma explicação é clara, porque não existe devolutiva, porque não se explica o porquê daquele selo e não se investe
naquele período, naquela lacuna entre a emissão do selo e o outro ano. É como se nesse prazo, que não é pequeno, a voz daquele colaborador não tivesse a mínima importância. Mas ele precisa estar presente na hora certa para preencher pergunta por pergunta do formulário. E lá nos bastidores, o que eu ouvia era: eu não vou responder porque eu sou obrigada. Melhor responder, dizia a outra, para não ter problema. Gente, isso não é engajamento, isso é medo, isso é pressão psicológica. Pesquisas de clima sem feedback não são escuta, é coleta de dados para a narrativa. E quando um colaborador não sabe o que foi feito com a resposta dele, ele aprende rápido que a verdade não é segura. A empresa ganha o selo, a liderança se sente validada e o problema estrutural continua. O colaborador se cala ou vai embora. E o RH, por sua vez, vira bombeiro emocional. Mas o post ficou um arraso. O selo no site ficou lindo demais. E foi por isso que quando em 2025 eu recebi uma mensagem dizendo que eu estava entre as 10 finalistas nacionais da primeira edição do prêmio Mulheres Positivas que Inovam, aquilo teve outro peso. Não foi uma empresa que me validou, foram pessoas. E o voto público como símbolo. Quando esse voto foi para o público, eu fiquei em primeiro lugar. E isso me ensinou algo muito importante. Quando não existe medo, as pessoas escolhem, e escolhem com consciência, escolhem por opção. O futuro do trabalho não é sobre mais selos, é sobre mais verdade. E empresas que não aprenderam a lidar com escuta real, segurança psicológica, coerência, vão continuar bonitas por fora, mas muito frágeis por dentro. E o mercado já está cansado disso. Em 2026, há uma semana atrás, eu também fui indicada à 6ª edição do Prêmio Mulheres Positivas. Isso é impacto, e impacto que se constrói com campanha. Por isso, eu te convido, até o dia 16, todos os dias, senta o dedo lá e vota através do link que está na bio e também na descrição desse vídeo. Já digo muito obrigada, gratidão. Dito tudo isso, promete para mim que vai fazer essa pergunta. Antes de celebrar um selo, pergunte quem está pagando o preço dessa narrativa. Quantas pessoas, quantas vidas ficaram doentes e foram pressionadas para que este selo fosse recebido. E esse foi mais um episódio do Entre o Dito e o Feito, porque aqui neste canal nós falamos de cultura organizacional. Porque sim, toda empresa tem cultura. Basta saber se ela impulsiona resultados ou sabota decisões. Se você chegou até aqui, dá um curtir, me fala nos comentários o que você pensa a respeito, compartilha com a geral, aquela liderança que deve ouvir, precisa ouvir tudo isso, e eu te encontro no próximo vídeo.